A paz do Senhor Jesus, hoje é a continuação da leitura de João no capítulo 10. A porta das ovelhas. Em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, a porta. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, ele enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de um demoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação, o povo rejeita Jesus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, como vocês dizem que aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai.
Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde Jesus batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez sinal nenhum, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Glória a Deus. E a palavra de reflexão de hoje está no versículo 1 do capítulo 10. Em verdade digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Em verdade digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Todos aqueles que querem chegar a Deus, mas não vêm por Jesus, a Bíblia está dizendo que é ladrão e salteador. De alguma forma, está tentando roubar a glória de Deus. Está tentando não reconhecer que Jesus é a porta. Jesus é a passagem para Deus. Jesus é quem intercede por nós. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Onde havia separação por causa do pecado, Jesus é o nosso intercessor agora. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, e quem sobe por outro lugar, que tenta chegar a Deus por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Por causa do orgulho do homem, muitas pessoas tentam fazer o seu próprio caminho, muitas pessoas tentam fazer as suas próprias caminhadas, não obedecendo a palavra de Deus, porque acham que chegarão em um lugar de uma boa pastagem, em um lugar onde há uma segurança, mas nós sabemos que não é bem assim, porque hoje pessoas tentam roubar a glória de Deus de formas sem nós percebermos, achando que a solução está na saúde, a solução está nos políticos, a solução está na educação, no trabalho, outras formas de chegar até Deus, mas não é assim. A palavra de Deus diz que todo aquele que não vem a mim não pode chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus está dizendo que ninguém pode chegar a Deus através dele, a palavra dele não pode ser anulada. A palavra dele, ela é eterna. Então, se ele está dizendo que se aquele que não entra por ele, que não vem por ele, não obedece a ele, não aceita ele, não quer Jesus, é ladrão e salteador. Ainda que seja uma pessoa que todo mundo considere bom, mas é ladrão e salteador. Porque Jesus disse que ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se nós não aceitarmos a ele, se nós não reconhecermos que ele é a porta, ele é a passagem, ele é o Senhor, de alguma forma nós queremos ter a glória para nós mesmos. Somos ladrões e salteadores. Então Jesus disse que muitos ladrões e salteadores vieram antes dele. Muitos ladrões e salteadores vieram antes deles. Apareceram muitos querendo dizer que eram o Messias ou que eram a solução do mundo. E hoje também, da mesma forma, aparecem muitas pessoas dizendo que a solução está na tecnologia, a solução está em outro planeta, a solução está na saúde, está nos políticos, culpam todo mundo. Mas a verdade é que a glória é de Deus. A porta para tudo está em Jesus Cristo. Mas o mundo vai precisar entender isso. O mundo não entendeu e o mundo não quer reconhecer isso. Mas todos aqueles que creem em Jesus, ele disse que ele veio trazer vida e vida com abundância. E que Deus abençoe você nesse momento, em nome do Senhor Jesus.